Bom, vamos dar bom dia para todo mundo. Tem alguns que eu já conheço, né? Tive o prazer de conhecer alguns de vocês na terça-feira. Eu me chamo Yara, então eu sou professora da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Eu sou engenheira de formação, engenheira agrônoma. E eu comecei a desenvolver estudo, né? A gente faz mestrado, doutorado, para depois poder ser professora, né? Trabalho com ergonomia. O pessoal acha que a gente cuida de cadeira, de mesa, para o pessoal trabalhar, né? Mas tem uma ligação com a questão da saúde, mas é engenharia. Então, que sentido? A gente estuda o trabalho das pessoas. Então, onde tiver gente trabalhando, o ergonomista tem o que dizer. Não é por isso que eu falei para a Patrícia e para o João Roberto, que foram os meus quem me convidaram, né, que eu queria visitar a casa de vocês e mais do que isso, eu queria ver vocês fazendo os bolos, né? Eu não consegui ver todos, porque tem muita variedade, né, muita coisa gostosa. E então o olhar que eu trago para vocês hoje não é de um agente de saúde, ou de um médico, ou de enfermeiro, técnico de enfermagem. É um olhar da engenharia estudando o trabalho de vocês. O trabalho, ele pode ajudar a gente a manter a nossa saúde, como ele muitas vezes ajuda a gente a perder saúde mais rápido, né? Você sabe que o processo de envelhecimento, ele chega para todo mundo, mas isso você chega até o processo de envelhecimento em umas condições, né? Também muito pela sua própria vida, né? Então, o trabalho ele é uma parte importante da nossa vida e a ideia aqui é que a gente possa trabalhar no sentido de pensar como que a gente quer trabalhar numa situação que seja ideal. Para quê? Não é que a saúde vai voltar, não é isso, mas como que a gente vai conseguir se manter produtivo por mais tempo. Porque chega uma hora, né, junta com o processo de envelhecimento, chega uma hora que a gente não dá mais conta de carregar peso, de ficar, né, abaixando, levantando, né? Mas isso é um processo natural do corpo, né? Todo mundo, eu digo assim, Deus me ajude a envelhecer, né? E envelhecer bem, porque a alternativa é muito ruim, né? Se a gente não envelhece é porque a gente já não está mais aqui, né? Então, vamos combinar isso. Tem uma diferença no trabalho de vocês, que é o seguinte: vocês são os donos do que a gente chama dos meios de produção. Vocês são os donos do forno, né? Vocês têm o quê? O poder de decisão. Que forno, né? Do que eu vou trabalhar, né? Como que eu vou trabalhar? Se tem poder de decisão, tem uma limitação, claro, que é recurso, né? Se a gente tivesse dinheiro para fazer tudo que a gente imagina, né? Seria muito melhor, né? Mas não é. Então, o pouco que a gente tem que saber como gastar bem. E a minha ideia aqui é trabalhar com vocês no sentido de pensar que trabalho que a gente gostaria de fazer, de que forma, né? E não assim, porque as condições de hoje, que é o que a gente chama de diagnóstico, né? Uma situação atual, é o que eu vi nas casas de vocês. E a gente vai refletir a partir desse conhecimento sobre como é que o trabalho poderia ajudar a gente a manter a nossa saúde por mais tempo e assim continuar sendo produtivos por mais tempo, né? Porque é muito ruim, né, gente, quando a gente tem um problema e a gente não consegue mais dar conta, né, do trabalho, né? E é o nosso ganha-pão, né? Então a gente precisa, então é nesse sentido, tá, pessoal? Então assim, eu sei que tem problemas de saúde, já que, né, vocês me contaram também, né? Os que já têm e tal, mas só para assim, não criar uma expectativa de que eu vou dar para vocês algum tipo de remédio, alguma coisa assim. Mas o que eu quero fazer com vocês hoje? Eu quero que vocês pensem junto comigo um trabalho que seria mais prazeroso de fazer ou que seria menos pesado, né? Do ponto de vista físico, que não tenha... por exemplo, que você possa parar do lado do forno, né, sem ter aquele problema da fumaça, né, que a gente chega uma hora e não consegue mais, né, aguentar o ardume no olho, né. Então, eu vou falar em situação de trabalho. Quando eu falar nisso, é aquele ambiente que nós visitamos, onde vocês fazem, né, o fogão, tem todas as bancadas, tem as bacias, os tabuleiros, né, colher para mexer massa, né? Tem um monte de equipamento, né, e de utensílios que a gente usa. Então, primeira coisa que eu queria propor para vocês aqui, eu quero fazer um trabalho em grupo, mas é o grupo inteiro. Vamos mapear o processo de fazer bolo. Primeiro vamos fazer o pé de moleque. Se a gente tiver tempo, a gente vai fazer o bolo de massapuba também.
que é diferente, né? E por que esses dois que eu escolhi? Quando eu passei na Dona Carminha, eu vi que normalmente vocês usam alguns tipos de bolo na chapa do forno e o bolo vai ali depois com a brasa já, né? Vai na parte de baixo. Então, se a gente conseguir, eu acho que dá tempo da gente fazer os dois, né? E depois que a gente fizer botar aqui no quadro esse processo, os ingredientes e tudo mais, nós vamos começar a dizer o que é difícil, tá? Então, vocês vão me dizer assim, na parte de assar, o que é difícil? É difícil porque fica lá no chão, a gente tem que se abaixar, né? Quando você tem, assim, vamos pensar o seguinte, gente, sempre pensar vocês começam muito cedo com esse trabalho também, né? Então, vamos pensar assim, em todo esse tempo e como que a gente pode pensar num futuro que seja mais fácil de trabalhar do que a situação atual que vocês têm. Tá? Nós vamos falar então, no comecinho, então, falar para vocês um pouquinho das visitas, né? O mapeamento do processo, vocês também podem, né, colocar os problemas de saúde que vocês já têm, né? Ou que alguém teve na família, que vocês acham que é relacionado com o forno, né? E nós vamos falar então das dificuldades que vocês têm em cada etapa ali desse processo, né? E também fazer algumas medições, tá, turma? Eu trouxe aqui para a gente usar, treina, e eu medi, né, na casa de vocês. Então, a gente vai completar um quadro, que eu botei já as medidas que eu tenho, a gente vai completar esse quadro com as medidas das pessoas aqui. Então, o seguinte, quem que eu visitei, né? Terça de manhã e terça de tarde. Eu fui primeiro na Dona Carminha, no Seu Zé, depois nós fomos lá na casa do Paulo Eduardo, depois nós fomos no Claudemir, né? A gente viu lá o forno dele também. E depois de tarde a gente foi em Santa Luzia do Norte, né? Onde eu visitei a Eliana, a Lúcia, a Josi, a Madalena e a Rosângela. Nessas casas, então, eu vi algumas tinha bolo fazendo, outras não. E fizemos também uma conversa boa, né, Josi? Foi sobre como que é o trabalho e o que vocês têm que cuidar, né? O legal é acender o fogo, manter o fogo na temperatura certa, na hora de fazer os bolos da chapa ali em cima, né? E quando vai o bolo para dentro já tem que estar numa temperatura mais baixa, né? Então, tudo isso é importante, né? Faz parte do trabalho. E muitas vezes, quando a gente trabalha tanto tempo, todo mundo faz igual, ou faz parecido, a gente acha que o trabalho da gente não é diferente, não é importante, né? Mas tem muita importância nisso, vocês trabalharam bastante isso já na formação anterior, né? O valor cultural que tem, né, essa tradição. Então, o que a gente vai trabalhar com vocês é o seguinte, a partir dessa situação atual que vocês têm, o que a gente poderia pensar para o futuro, que seria interessante? E lembrando, vocês é que são quem vai decidir se vai comprar um forno novo, se vai mudar, se vai fazer reforma, são vocês. Não tem ninguém que vai chegar aqui e vai dizer, olha, o forno tem que ser desse jeito. Ou dizer assim, vocês têm que trabalhar de outro jeito, né? Por exemplo, a hora de abaixar para botar a lenha lá dentro, né? Você tem ali, vai ter que abaixar. É ruim para a postura? É ruim. Só que adianta eu dizer para você, não abaixa, não faz a postura, porque a postura vai te dar problema de saúde no futuro. Como é que você vai acender o fogo, se não se abaixar, né? Então, assim, muito do próprio trabalho, pessoal, das ações, né, que vocês fazem, depende muito das instalações onde vocês estão para trabalhar, né? Se o forno é muito alto, se o forno é muito baixo, se aquele fogo ali embaixo, e vocês não é só botar o fogo e deixar, né? Tem que cuidar dele, toda hora tá olhando. Então, é tudo coisa que vai, ao longo da vida, desgastando, né? As estruturas físicas da gente, porque a gente vai exigindo mais do que deveria, né? Mas, enfim, nossa vida é essa, a gente não vai deixar de trabalhar, porque um dia vai ficar com dor, né? Então, é pensar, e é isso que a gente vai tentar propor para vocês, pensar como que a gente pode mudar essa situação. E também, né, se organizar para ver o que precisa para mudar essa situação, né, atual, dentro daquilo que vocês sentem desconforto, né, que vocês me falaram, mas a ideia aqui, turma, é assim, eu já sei alguma coisa, né, das visitas, né?
Então eu posso conduzir o nosso pensamento, né, para chegar a essa visão de pensar o futuro. Porque o que eu quero aqui, o meu objetivo pessoal, né, nessa formação, não é para que vocês saibam o que é ergonomia, o que é antropometria, o que é biomecânica, não é isso, mas sim como que esse conhecimento da ergonomia pode ajudar vocês a pensar num trabalho menos pesado, né, fisicamente também, né. Então, não vou dar aula para vocês, eu vim aqui para a gente construir um produto juntos, né, e esse produto é o futuro do trabalho de vocês. Como vocês pensam, né, no futuro, que espero que não seja muito, muito tempo, né? Porque a gente precisa economizar o nosso corpo, né, para poder durar mais nesse trabalho, né? Bom, então eu vou convidar vocês a gente fazer aqui um desenho, vai ficar aqui no quadro depois, como que é o processo de fazer, vamos fazer o pé de moleque? Provavelmente vai dar tempo para a gente fazer o bolo puba também, tá? Vocês vão me dizer, eu já fiz, mas eu quero que vocês façam junto comigo, eu já fiz só para saber, né, aonde é que eu quero chegar com vocês, né? Mas a ideia, então, é começar do começo. A gente vai, uma coisa que eu vou dizer para vocês. Eu vi em algumas visitas o processo da pulbagem da massa, né? Da massa puba. Aqui a gente vai começar com a massa já pulbada. Então, vamos lá. A gente começa pensando o que a gente precisa para fazer um bolo pé de moleque, então. Vou botar aqui. Tá? Então, aqui a gente tem as entradas. Vamos lá, os ingredientes, não só ingrediente da massa, mas os ingredientes do processo. A lenha, a casca do coco, né? Tudo está entrando aqui nas nossas entradas, tá? Agora, vamos pensar. Aí, aqui, gente, eu vou ter o quê? A saída, certo? Que é o pé de moleque. Tem mais coisa que sai do processo também, mas a gente está interessado no resultado dele, tá? Por exemplo, tem calor gerado no forno, tem fumaça, tem fuligem, tudo isso é do processo, né? Então, a gente vai agora... Então, eu já marquei aqui as entradas, marquei aqui as saídas. Tá? Então, é agora aqui, que interessa para a gente o que a gente faz para transformar tudo isso aqui nessa gostosura que é o bolo pé de moleque, né? Preparar a massa, descansar a massa, né? Preparar a palha. Tá vendo? A gente tá usando aqui, ó. Já usou a lenha, já usou tudo aqui da massa, né? Tá? Então, a ideia é ver como que a gente pega... Isso aqui a gente pode chamar de recurso também. Como que a gente faz com os nossos recursos para a gente conseguir produzir, né? Então, preparamos a palha, descansou a massa, e depois vem, imagino, colocar a massa dentro da palha, né? Embrulhar o pé de moleque. Então, como é que você chama essa parte? Dona Carminha me mostrou direitinho, tem uma foto da senhora. Oi? Enrolar o pé de moleque. Vamos lá. O pé de moleque fica na parte de cima. Colocar no forno na parte de cima, e depois o que tem que fazer? Tem que virar o... Aqui, então, a gente tem a nossa saída, né? Que é o pé de moleque. Pode ter alguma variação? Pode. A hora de acender o fogo, né? Quem usa palha, quem não usa palha. Vamos falar do que é difícil, o que é de fazer em cada uma dessas etapas aqui, tá? O que é mais pesado, o que não... Obrigada. Qual é a hora que tem fumaça no olho da gente? Mas não é aqui, né? Ó, vamos botar ele aqui. A gente pode chamar isso aqui de risco, tá? Na engenharia de segurança, a gente chama isso de risco. É um risco identificado, então, no local de trabalho de vocês, é a fumaça. Por que é risco? Porque faz mal para a gente não respira bem no meio da fumaça, né? Então, aí já é uma coisa que... É tudo aquilo que incomoda, que a gente precisa tirar da nossa situação de trabalho para a gente poder trabalhar numa condição melhor, que não afete tanto a saúde, né? À medida que você vai trabalhando e vai, durante os anos, né, acontecendo. Então, a gente tem fumaça, junto com a fumaça tem o que mais?
Fuligem, né? Calor. Tá? São coisas que incomodam a gente, né? Aqui, ó, ele vai pegar aqui por causa da... Quando começa, né? E ela vai, então, estar presente em todas essas etapas aqui, né? Bom, então a gente tem fumaça, calor e carvão aqui durante esse tempo todo. Por quê, gente? Se vocês pudessem deixar o bolo ali assando e ir para outro lugar, né? Não pode, né? Então tem uma coisa aqui, porque assim, ó, se você, aqui pelo que está, descansando a massa, vai fazer outra coisa, deixa lá. Né, assim, poderia se pensar que é assim, mas a gente sabe que não é. Então tem uma atividade, aí, uma ação que vocês fazem, que faz parte do trabalho, e que é a questão de saber o ponto das coisas, né? Então a gente chama isso de supervisão, vocês ficam supervisionando a massa para ver se ela vai dar certo. Tem a questão de se abaixar. As pessoas que eu visitei, que têm problema de coluna, né, têm hoje limitação para trabalhar, mas não foi o forno que deixou vocês com esse problema. Por quê? Porque vocês são muito novos ainda. Porque a gente, usando essa estrutura da nossa coluna para fazer o quê? Isso aqui, ou né, se abaixar muito, a gente está usando o corpo de uma forma que o corpo não foi projetado para isso. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a gente vai ver como é que a coluna funciona. Mas, o que acontece com essa questão das posturas, né? Com o tronco inclinado para frente, ou se agachar e levantar. Se agachar e levantar, a gente pode ter problema de equilíbrio, pode, né, ter uma queda, né, que pode gerar algum tipo de problema, né? Agora, a própria estrutura do corpo, usando desse jeito, ela vai envelhecendo. E às vezes ela envelhece, depende do jeito que a gente usa, ela envelhece mais rápido do que nós mesmos, né? Então, assim, quem é jovem provavelmente não sente dor, mas se continuar nessa pegada, um dia vai sentir, né? E é justamente isso. O que a gente pode fazer, que eu quero refletir com vocês nesse dia? O que a gente pode fazer de alteração, de mudança nessa condição que a gente está, para que a gente tenha saúde por mais tempo. E com isso a gente consiga trabalhar mais tempo, tá? Queimaduras, unha, fumaça, calor. Onde é que tem problema? Onde é que a postura é mais difícil de conseguir manter? Então aqui, eu quero saber onde é que eu boto postura aqui, pessoal. Postura, a gente pode relacionar aqui com acender o forno. Postura que é complicado de fazer. Me diz uma coisa, vamos mudar aqui, vamos colocar... eu vou usar o mesmo azul, tá? Vamos pensar o seguinte, onde é que tem mudança, se a gente, nesse processo aqui que está representado do pé de moleque, o que muda se a gente for falar de um bolo de massa puba? Você vai preparar a massa, vai descansar a massa, vai acender o fogo, ele já entra com o fogo mais baixinho, já entra com a brasa, né? Quando você vai botar, tá. Mas aqui, ó, colocar no forno, parte de cima, o puba seria colocar no forno parte de baixo. Ou ele assa um pouquinho assa em cima primeiro, depois vai para baixo. O objetivo dessa capacitação, né? Meu objetivo enquanto professora de vocês hoje é fazer vocês pensarem além daquilo que já existe. Como é que a gente gostaria que fosse? Porque não existe só esse forno. Existem vários tipos de forno. E quem vai dizer qual forno é melhor são vocês mesmos. Entendeu? Vocês é que sabem o que é melhor para vocês trabalharem. Então, assim, o que vocês têm hoje é a situação atual. Mas não tem como a gente pensar, por exemplo, em melhorar a postura para vocês trabalharem se a gente não tirar aquele fogo lá do nível do chão. Enquanto o fogo estiver sendo feito no nível do chão, vocês vão ter que abaixar para colocar a lenha, colocar o caco, empurrar a brasa, né? Isso aqui a gente não colocou, porque não cabe mais nada no quadro também, né? Empurrar. Então, são todas operações que vocês fazem agachados, né? Então, assim, não tem... Justamente, o que eu quero que vocês pensem hoje é como que no futuro, né, que a gente espera que não seja muito, muito longe, a gente pode mudar essa condição de trabalho. E sem mudar o forno,
pelo menos sem levantar aquela altura da lenha, do fogo ali embaixo, vai ser difícil. Então, assim, vocês precisam pensar, né? E eu quero refletir com vocês, a parte da tarde vai ser isso, pensar então em como que a gente pode, o que que vai ter no nosso forno e o que que não vai ter de jeito nenhum. Mas vamos lá. Tá? A gente falou aqui do processo, das etapas, né? Falamos também das dificuldades. Então, nós temos as posturas, fuligem, né? O carvão, o calor, né? Queimaduras e uma coisa que a gente discutiu um pouco é essa história aqui do cuidar o fogo, né? Quando a gente cuida do fogo, a gente também pode se queimar ou não? Pode se queimar também, né? Então, aqui, queimadura. Onde é que eu tenho que ligar mesmo? Tudo, né? Então, vamos ver aonde que tem queimadura. Quais são as atividades, as ações, aonde no processo que o risco de queimadura é maior. Ele está, claro, mexendo com fogo, a gente tem risco o tempo todo, né? Então, acho que era isso que eu tinha notado, pessoal. Então, a gente tem um manejo do fogo. Bom, vocês viram que aqui a gente colocou também os equipamentos, né? Bacia, colher, bancada, né? Locais também elementos do próprio local de trabalho. E aí vem aquela foto nova, que é o que a gente chama de posto de trabalho, né? Em ergonomia, tá? Ergonomia, eu não falei, né, o que é a palavra para vocês, mas ergonomia é estudo das condições de trabalho. Então, porque como é que a gente liga isso com saúde? Dependendo das condições de trabalho que vocês têm, né? Vocês podem trabalhar com mais saúde ou com menos saúde, ou ir mantendo a saúde por mais tempo, ou ir piorando a saúde com mais velocidade, né? Mais rápido, né? Então, aparecerem coisas, por exemplo, né, que já são doenças que a Josi tem com a idade dela, com 30 e poucos anos, que pareceria com 50, né? Então, é muito pelo uso excessivo que a gente faz, né, de algumas estruturas do nosso corpo, né? Então, quando eu falar, pessoal, de situação de trabalho, posto de trabalho, tá? Eu estou falando de tudo que envolve vocês ali para vocês fazerem, então, os bolos, tá? Então, é bancada, é forno. Você vê, assim, ó, tem coisa que é tipo mobiliário, né? A gente pode dizer que é móvel, uma bancada, né? Uma mesa. E a gente também tem coisas que a gente pode chamar de equipamentos. A gente tem o forno, tem o descascador de coco, né? Que eu vi lá no senhor também. A gente tem o ralador de coco, desculpa, o descascador é o facão, né? Tá? O ralador de coco. Você tem as bancadas, você tem a pia, onde vai higienizar as coisas, né? A gente não fica usando, deixando tudo sujo para juntar bicho, né? A gente vai lavando ao mesmo tempo. Então, assim, gente, por que eu estou mostrando isso? Porque de tarde eu vou pedir para vocês refletirem sobre 2 pontos, em grupo, tá? Vocês falarem o que vocês acham, depois vocês vão apresentar, cada grupo vai falar e a gente vai fazer o encerramento em cima daquilo que vocês falarem, né? Então, são 2 pontos, eu quero que vocês pensem sobre o que a gente precisa ter nesse forno para a gente não ter mais esses problemas aqui, né? Não ter isso aqui, não ter problema aqui, né? É tudo isso, tá? Então, assim, ó, tem uma opção que se fosse um engenheiro de segurança, ia chegar aqui, tem calor? Então, vamos botar equipamento de proteção individual. Gente, eu até fui olhar ontem, né? Fiquei trabalhando lá no hotel, né, para preparar para hoje. Os equipamentos de proteção para calor são insustentáveis, vocês não iam conseguir trabalhar. É tipo, não é um avental na frente, é uma roupa de alumínio, entendeu? Né, daquele alumínio que reflete, né? Aí bota mais luva. No calor que vocês vivem aqui, né? A Josi ontem ela suava, eu até sequei o suor dela um pouquinho, assim, com a minha touquinha, né? Então, assim, são coisas que não adianta vir aqui e ficar ditando regra para vocês que vocês não vão conseguir fazer. Vai diminuir, dificultar ainda mais o trabalho. Eu sou muito reticente com luva, tanto que eu quero que a gente discuta bem que etapas ela é necessária, porque eu sei que tem coisa que não dá para fazer de luva. Então, esse aqui seria, tá? Só para ver quando eu falo de posto de trabalho, se eu falar em ergonomia e não falar em posto de trabalho, né, a minha aula vai ficar meio capenga com vocês. Qual é a coisa legal que vocês têm? Vocês não têm um patrão dizendo para vocês que vocês têm que trabalhar naquele tipo de instalação que ele montou há
80 anos atrás e vocês têm que ir lá fazer o bolo. Então, se vocês não têm esse, né, vocês é que têm o quê? O poder de decisão, né? E isso é muito bacana, é o que a gente fala também. Eu sou, né, trabalho com ergonomia com agricultores também, e a agricultura familiar é a mesma coisa, né? Essa organização familiar, ela permite que vocês sejam os donos do próprio projeto de vocês. E é isso que eu quero que vocês pensem. Então, assim, vamos pensar o seguinte: aquele forno é assim hoje por uma característica, uma determinação daí cultural, né? Vem vindo, né? O bisavô, avô, avó fazia daquele jeito, e vocês podem ser a geração que vai dar o salto aí para um forno que economize saúde, né? Porque a ideia é manter, né? Que vocês consigam se manter na atividade de boleiras e boleiros por mais tempo, até vocês não quererem mais. Parar porque quer, não parar porque não consegue mais fazer o trabalho, né? Então, assim, o que é legal disso é que vocês são os donos, né, do próprio forno, do próprio nariz. Vocês fazem o dia que vocês querem, o dia que vocês precisam e o dia que vocês precisam vender. Tá? Então, como vocês são os donos do meio de produção, o que numa empresa é diferente, né? Na empresa tem um gerente lá de compras que ele vai comprar uma ferramenta, vai comprar 10, por exemplo, para serem usadas. Aí chega a ferramenta é ruim, mas você vai ter que usar aquela ferramenta do mesmo jeito, você não tem o que dizer, né? Tem que, né, fazer, como é que é? Quem tem juízo obedece, né? Não é? Para não perder o emprego, do jeito que está emprego está difícil, né? Ninguém quer perder o emprego por causa disso. Então, vocês não têm, não é vocês que escolhem, né? Não seria, né? Se trabalhasse numa empresa, teria alguém escolhendo por vocês. Então, vamos trabalhar essa capacidade de pensar o que a gente quer, né? Depois a gente vê como que a gente pode conseguir. Mas o importante é saber o que querer. Porque eu acredito que cada pessoa vai preferir o forno de um jeito, né? Tirando aquela coisa do fogo ser no chão, né? Que todo mundo... Né? Mas assim, por exemplo, tem gente, por exemplo, que vai querer um forno mais alto, mais baixo, maior, menor, né? Então, assim, é isso que eu quero que você... Eu sei que não é fácil da gente... E até optei mesmo por não trazer as ideias de forno que esse rapaz Adriano, né, o nome dele? Adriano tem, porque uma vez que mostrar aquele forno pronto, vocês não vão mais pensar em outro, tá? E o que a gente, assim, ó, a gente vai fazer uma... Eu acho que não sei se vai ter tempo de fazer de manhã, mas vamos botar as fotos aqui. Vamos falar das operações posturais. Ó, aí a gente está falando de altura de bancada, tá vendo? Vocês, assim, é instinto, a gente sabe disso. A gente precisa de uma bancada numa altura que a gente possa trabalhar com conforto, né? Depende muito do que você vai fazer nessa bancada. Ó, gente, se eu tenho que, por exemplo, amassar uma massa, né? Se eu vou ter que fazer ali a mistura para dar um ponto no coco, né? Do grudinho, né? Que você chama, né? Então, eu vou, não é uma força, né? Não tô amassando cimento, né? Fazendo cimento. Mas eu estou amassando, eu preciso de uma certa, né? Às vezes, por que eu tirei a medida da cintura de vocês? Porque geralmente a gente fala, dependendo do tipo de tarefa, eu quero a sua ainda, que me falaram, eu esqueci. Esqueceram de anotar, dona Carminha, pode? Para me dar? A altura mais confortável para a gente é quando a gente fica com o braço mais ou menos em 90 graus, tá vendo? Quando a gente fica com o braço em 90 graus, a gente está justamente na altura da cintura, tá? A antropometria, tá, pessoal? São as medidas dos segmentos corporais. Vocês sabem, aqui a gente tem braço, aqui a gente tem antebraço, punho e mão, né? Perna, a gente tem a parte que vai até o joelho. Então, assim, algumas medidas são importantes. Como vocês trabalham em pé, no forno, não tem nada a ver eu tirar a medida de vocês para trabalhar sentado, né? Não vai servir para coisa nenhuma. Aí você, não, mas eu sento para descansar, né? Não. Então, a posição de conforto é essa daqui, só que depende do que a gente vai fazer, né? De que tipo de tarefa a gente está fazendo. Se está amassando o negócio, precisa de força, pode ser um pouquinho mais baixo. Às vezes a gente tem uma posição de conforto, por exemplo, no forno. Isso vocês vão ter que dizer, gente. Às vezes não é o braço exatamente aqui
90 graus que a gente fala, né? É um pouquinho mais para baixo. Então, essa altura do forno, ela vai ser determinada para cada um de vocês, de acordo com a estatura de vocês, de acordo com a posição que vocês preferem trabalhar. Entendeu? Nem todo mundo gosta de ficar com o braço em 90 graus. Às vezes a gente prefere um pouquinho mais baixo, 110. Então, e isso tem a ver com, não é nem você viu, eu não medi a estatura de vocês, né? Eu fui medindo o quê? O ponto aqui da cintura, que é mais ou menos onde fica o nosso centro de gravidade no corpo também, né? Então, a gente tem, quando a gente pega a menina no colo, né? Você não carrega a criança assim, né? A não ser que você vai dar para a mãe para trocar a fralda, né? Mas você coloca perto do corpo. Por quê? Porque vou pedir para você abrir a última lâmina. Isso aqui é uma representação. A nossa coluna vertebral, ela é projetada, né, para sustentar peso nesse eixo aqui. Antigamente a gente não, né, carregava coisa em cima da cabeça, né? Na África tem países que as mulheres carregam até bujão de gás na cabeça, assim, com um pano, né? Aqui é mais difícil, né? Então a gente tem esse negócio de trazer para perto, né? Até criança. Por que isso? Porque quando a gente está ali, é uma simulação, né? De uma pessoa com um carrinho de massa de cimento, né? Uma caixa de cimento, né? O que acontece? A nossa coluna, ela é assim, tem um ossinho e tem uma almofadinha. Então, quando a gente está nessa posição, a força da gravidade, ela está vindo aqui na gente, né? Então, a nossa coluna, ela suporta essa força, porque tem aquela almofadinha ali, tudo bem. Quando a gente vira para frente o tronco, o que acontece? Essas forças, né, pressão, ela vai atuar num lado do disco intervertebral, que é essa almofadinha, né? E aí e esse disco, ele não é osso, ele é um outro tecido que chama cartilagem, mesmo do que a gente tem no nariz, no olho, na orelha, né? Então, você tem, um tecido menos resistente do que o osso, né? O osso é duro, né? E a cartilagem é molinha. Então, chega uma hora que esse disco, ele pode se romper. O que acontece? Escapa uma pontinha dessa vértebra, vai para o que a gente chama de medula, né, medula espinhal, que é um buraquinho, e dessa medula que desce lá do cérebro até, que vai saindo todos os nervos que vão para os nossos braços, para as nossas pernas, né? E esse negocinho, essa pontinha do disco intervertebral, ele sai ali, vai para dentro desse canal medular e fica cutucando aonde o nervo nasce. Então, a gente tem aí a hérnia de disco. E assim, ó, essa pontinha de nada, cutucando ali, muitas vezes você não consegue mais caminhar, você fica torto. Eu fiquei torta, eu fiquei assim. Então, a gente consegue reverter isso com fisioterapia, né, depois de muita medicação para não ter dor, mas nunca mais vai ficar normal, né? Então, quando tem uma sobrecarga de um lado só, né, o núcleo do disco, ele se desvia para aquele lado que está menos sobrecarregado, então vai para o lado de lá, tá vendo? Lá para cima, aumentando o risco de você ter hérnia de disco. Então, assim, no começo eu falei, né? As duas pessoas aqui que já têm problema de coluna, foi por causa de acidente, né? Mas você fazer aquilo ali, né? Fazer essa posição, se abaixar, vai durante os anos, né? Isso vai desgastando essa estrutura, né? Então, você pode, talvez, não chegar a ter uma hérnia de disco, mas pode ter, por exemplo, desconforto, que às vezes nem tem a ver com a estrutura da coluna vertebral. Pode ter a ver com musculatura, com, né, postura. Então, o que a gente pode fazer para não fazer essas posturas direto e tudo mais? Não adianta chegar para vocês aqui, não, gente, a postura não está correta, eu vim aqui ensinar a postura correta. Não funciona. Porque se não mudar o forno, vocês vão continuar se abaixando, vão continuar, né? Se não mudar a altura de uma bancada, a altura no forno, isso vai, ao longo da vida da gente, né, comprometendo essas estruturas, né? Então, por isso que eu quero que a gente precisa pensar como é que a gente vai mudar esse negócio, né? Essa situação de trabalho, que vocês trabalham todo dia com isso, como é que a gente pode mudar de uma forma que vocês consigam fazer o trabalho
de maneira que poupe, né? Vamos lá, uma poupança aí das estruturas do próprio corpo, né? Então, a ideia é que a gente possa trabalhar em uma situação como que ficaria se pudesse melhorar. O que precisa para melhorar, né? Essa situação. Então, como eu quero deixar aqui uma minhoquinha, uma semente aí na cabeça de vocês, para pensar o futuro. O que a gente quer? Porque a hora que vocês tiverem, né, um projeto de futuro, como que a gente quer que fique, a gente dá um jeito de se organizar, de correr atrás do que precisa para que aquilo fique, né, materializado, né? Vamos começar pelo forno, que eu acho que é o fator principal, né, porque tem a questão do calor, a questão da postura, a questão das queimaduras, está tudo ligado ao próprio forno, né? O forno, o modelo que vocês usam, turma, não é seguro para vocês, né? Tanto que a gente tem acidente. Essas queimaduras, elas podem, assim, não deixar você, por exemplo, fora do trabalho por um dia, né? Mas se você estivesse numa empresa e pudesse dar um atestado para alguém, né, você ficaria um tempo para poder tratar disso, né? Mas não é o caso. Então, a gente, como precisa né, do produto, precisa da venda, precisa para poder botar, né, comida em casa né, e seguir em frente a nossa vida, né, a gente acaba fazendo do jeito que dá, certo? Mas vamos pensar que a gente pode, né, mudar essa situação para que faça de uma forma que vocês consigam trabalhar por mais tempo nessa atividade, né? E não passar por essa questão né, de não conseguir mais fazer o trabalho, né? Tá? E, ao mesmo tempo, também melhorando a questão né, das nossas condições. Ali a gente está... pode passar mais uma. O que eu queria mostrar para vocês aqui nessa sequência de fotos é que, se vocês forem olhar, cada pessoa tem uma altura ideal para trabalhar. Quem não conseguiu ainda montar na altura ideal deve estar pensando, poxa, eu preciso subir isso daqui, ou preciso abaixar. Então, o que eu quero deixar como semente para vocês é que vocês peguem o que a gente está conversando aqui para poder pensar né, no que vamos fazer para que não fique assim, né? E assim, gente, não é vir aqui ensinar ginástica para vocês, ensinar alongamento, porque se não trocar a situação de trabalho, não tem o que fazer. Né? A gente não vai mexer na pessoa, a gente vai mexer nos utensílios, nos equipamentos, porque isso aí a gente pode mexer. Na pessoa não dá, né? Não posso pegar a Josi e esticar ela para ela ficar mais alta para dar certo na bancada lá da feira, né? A sorte é que na casa de vocês não é o dono da feira que manda, são vocês, né? Então aí, ó, vamos empoderar esse negócio, porque vocês são os próprios engenheiros dos fornos de vocês, entendeu? Vocês é que sabem qual que é, né? Vocês vão pensar sobre isso. É claro que não vai sair daqui hoje, né? O meu forno tem que ter tanto. Por quê? Também a gente tem que testar coisas diferentes, né? Como é que você sabe se do outro jeito não é bom também? Quando a gente está trabalhando numa altura que você sente conforto, você não sente dor, né? O que é o desconforto? Muitas vezes é dor, né? Mas então a gente tem que... E a partir do momento que a gente começa a pensar, por quê? Existe uma coisa em ergonomia que a gente reconhece, que é a variabilidade. É tudo diferente, passou de um para outro é diferente, um forno é diferente do outro, né? Quem estava falando? Seu Zé, né? Zé Isídio. Estava falando, né? Se o forno tem tanta altura, né? Tanta largura, vai mais lenha, né? Tem toda essa diferença aí. Equipamento, gente, perigoso, né? Esse aí é um ralador de mandioca, né? Tem o ralador de coco elétrico também, que tem um risco muito grande, né? Sempre que tem parte móvel dentro de um equipamento, e essa parte móvel ela fica aberta, né? A gente pode ter contato com ela, isso é uma fonte de acidente, né? Então, também são operações perigosas de serem feitas, né? A questão do ralador de coco, né, que é aquele que vai botando, né, o coco assim para ele... Imagina se o coco... as situações de... Quando é que dá acidente aí? O acidente pode ser muito feio, né? Então, assim, não é simplesmente, né? Quem olha isso de fora e não conversa com vocês, não procura saber, né? Porque o povo conversa, mas também não quer saber, né?
Vocês fazem, antes de botar o coco aí para ser ralado, vocês fazem uma inspeção nesse coco. Não é todo coco que entra ali direto, né? Se a casca do coco estiver rachada, o que pode acontecer? E acaba com a mão, né? Tá? Então, assim, de que forma mexer nisso, aí teria que pensar, tá? O que não pode é, por exemplo, a gente sempre fala, tem que isolar a parte móvel. Cobrir a parte móvel, não pode ficar a parte móvel exposta. A parte móvel é justamente onde vocês agem no... Então, não é um projeto simples de mudar. O forno é mais fácil, para ter uma ideia. Aí a gente tem o saco, né, também da puba, acho que isso aí é da puba, né? Os utensílios, pessoal, que a gente nunca pensa nisso, né? Mas tem que ter tudo limpinho, tudo organizado, né? Para você poder fazer, porque no meio do processo, esqueci não sei o quê. Não dá para sair correndo para buscar, porque senão você vai perder o produto que você está fazendo. Pode passar do ponto, pode queimar, pode dar um monte de confusão, né? Esse aí é da Eliana, né, Eliana? Que a gente brincou com ela que ela que brilha tanto as panelas e os tabuleiros, que quem devia brilhar era ela. A gente usou até um tabuleiro como rebatedor para fazer uma foto, né, com luz, assim, super legal. Aí também, essa invenção aí é muito bacana, o ralador de coco manual, né, que a pessoa senta e assim, o aproveitamento, nos dois, né, o aproveitamento do coco é, né, 100%, né. Isso eu achei muito bacana, porque do ponto de vista da sustentabilidade, né, é interessante vocês usarem, né, a casca do coco, usa o caco, né, usa tudo isso já é queimado no próximo processo. Vocês estão economizando lenha, vocês estão, né, deixando de botar árvore, né, de cortar galho de árvore, né. E como é que é para vocês a história do fogo, então? Vamos lá. Então a gente já sabe que o fogo não é necessário, né, a labareda, ela pode ficar dentro do... Da onde acende ou... Do suspiro, no suspiro que sai. Não precisa, né? A gente pode tirar. Por que eu estou querendo tirar essa labareda de fogo? Isso aí é mais calor, né? Que vai para fora do fogão, né? Então é mais coisa para esquentar o ambiente, para vocês sentirem mais calor, né? Além de estar ali grudado no fogão. Fala das luvas, tá? O que eu percebi? Muita queimadura, não só na mão, mas também nos antebraços, né? Então, a luva que precisa ser para vocês, ela precisa ter até a proteção do antebraço também, né? Então, eu fui atrás de alguns modelos, pessoal, mas assim, o mais importante, né? Por isso que eu falei bastante, para ninguém virar para mim e dizer, mas não dá para fazer de luva. Eu sei que não dá para fazer de luva, tá? Mas tem algumas coisas que precisa ter luva, como, por exemplo, tirar a forma, tá? Como é que a gente faz para a luva tá sempre ali para a gente usar? A gente pendura do lado do forno e dali ela não sai, entendeu? Então, assim, 2 mãos, né, com luva. Então, assim, eu vi alguns modelos, mas depois a gente, né, quando for decidir para quem compra, se não compra e tal, daí eu posso fazer uma recomendação mais acertada, né? É importante vocês saberem, a mesma luva talvez não atenda a todo mundo. Tá? Um gosta de uma luva, outro gosta de outra, isso é possível ser feito, não é... Né? Tem coisa também que são... por exemplo, eu não confio em silicone no forno. Entendeu? Mas tem silicone antitérmico, tem uma luva de silicone. Eu não confio por quê? Porque eu acho que aquele negócio vai derreter com a minha mão. Aí eu acho que não vai dar certo. Mas dá, né? Porque é para isso que é feito, né? Então, essa daí é uma luva de segurança térmica de silicone para alta temperatura. E aí você consegue saber aqui, por exemplo, os benefícios, né? As características da luva, isso tem que ser olhado, né? Então, essa daí, por exemplo, vai até 500 graus. Eu não sei quantos graus faz ali embaixo no forno, mas deve ser por aí, né? E é importante vocês saberem que vocês vão testar e se não der certo, procurar outro modelo, porque algumas coisas precisam ser feitas, vocês precisam dispor de luva, tá? Para vocês usarem nos momentos que vocês sentirem que vocês podem se queimar. Mostra para mim, mostra aquela... Isso aqui ela é de um manual de ergonomia, vocês estão vendo lá, altura de trabalho para atividades em pé. Na indústria tem muita atividade em pé também, né? O pessoal também faz 8 horas lá em pé, né? Então, o que a gente fala?
tem algumas recomendações de altura de bancada. Eu não é para trazer para vocês copiarem daqui, porque o trabalho de vocês tem outra natureza, né? Então, quando você precisa de um trabalho de precisão, você precisa, por exemplo, enxergar bem o ingrediente da massa, para ver se não está empelotado, né? Enfim, para garantir a qualidade daquela massa que vai fazer esse bolo delicioso que vocês fazem. Então, é interessante ter a bancada, por exemplo, um pouquinho mais alta, né? Que seria esse trabalho de precisão aqui, ó. Tá vendo? Tá? Tá vendo que ali, aqui vocês têm as medidas, ó, recomendadas entre 1 metro e 1,10 m para homens, tá? As medidas de cima é para homens e a de baixo para as mulheres. Por que que tem diferença entre homem e mulher? Porque geralmente os homens têm, se a gente pegar uma população inteira, os homens vão ter maiores dimensões, né? Vão ter um tronco maior, vão ter uma perna maior e tal. Então tem diferença, né, entre homem e mulher aí, tá? Então a gente tem ali, quando precisa um trabalho de precisão, pode ser um pouco mais alta. Quando você tem um trabalho pesado, né, aquilo de usar o corpo para ajudar, então a gente já recomenda uma bancada pode ser um pouco mais baixa. Entre 75 a 90 para homens, entre 70 a 85 para mulheres. Não estou dizendo para vocês copiarem essas medidas. Pode ser que para alguém de vocês dê certo. Pode ser que alguém precise de mais alto ou mais baixo. Por isso que eu pedi para vocês fazerem essa medida aqui, porque mais ou menos por aqui a gente tem essa visão, né? Você consegue, cada um consegue ter uma visão de altura legal para trabalhar, de acordo com o seu tipo físico, com o seu corpo, né? Tá? Então, vocês vão vendo que a gente pode... A altura de trabalho também é uma medida que é individual de vocês. Vocês que vão determinar, que vão dizer, ó, eu gosto assim, e é assim que meu forno vai ser, né? Se eu quero um forno com 85 centímetros e o fabricante, vamos dizer, tudo padronizado, né, pessoal? A gente não consegue, né? Então, é um projeto como se fosse um alfaiate fazendo uma roupa, né? Não é uma roupa que você compra na loja, que geralmente tem que mandar ajustar. Não, sério, se não precisa para um, precisa para outro, né? Então, não é uma roupa que você compra na loja pronta. É como se você estivesse mandando fazer uma roupa para você de acordo com as suas medidas, né? Então, essa altura do trabalho vai ser importante. A gente vai pensar também nos espaços de trabalho. Você não pode ter bancadas com alturas diferentes, para fazer coisas diferentes. Quando eu preciso, vamos dizer que, vamos pensar que vocês fizessem pão. O pão a gente tem que sovar. A sova do pão pode ser feita com uma mais baixo para a gente poder usar o peso, né, do próprio corpo, né, empurrando. Tá? Então, assim, é muito... Vamos pensar que a gente vai trabalhar no estilo do alfaiate, não no estilo da roupa pronta por atacado para a gente ir lá comprar. Então, cada um é uma receita. Se tiver um forno diferente, ele tem que ter essa altura, né, tem que ser mantida. Agora, se não está bom, a altura pode ser diferente, né? Vamos pensar no futuro aí do trabalho de vocês. Então, a ideia é a gente trabalhar sempre uma posição de conforto nos braços, né? Que é ou 90 graus aqui, um ângulo reto, né? De 90 graus, ou um pouquinho mais para baixo, 110. Aí sim, depende de cada um, né? Do gosto de trabalhar. Agora, não vai fazer uma coisa que... O trabalho de vocês, gente, não é fácil, não é simples. É um trabalho que tem muito aprendizado que muitas vezes a gente não consegue nem palavra para dizer. Está tão incorporado no corpo da gente, você sabe tanto tempo fazendo, repetindo, né? Que muitas vezes a gente está repetindo e às vezes está bom, às vezes não está. Então, a ideia é que pensar que pode existir uma condição diferente de fazer, que talvez seja melhor. Em ergonomia, a gente chama isso de modo operatório. Tá? Assim como a gente começou a falar da receita, né? E vocês começaram a dizer, mas a minha eu boto isso, a minha eu boto aquilo. Cada um tem seu jeito de fazer. E não é só a receita do bolo, é seu jeito de trabalhar também. E isso é muito normal, é muito natural. Porque aquilo, embora a gente aprenda, né, venha uma maneira de fazer, tem sempre uma parte que é a criatividade da própria pessoa, que é a experiência, que é o testar, né, coisa nova e ver que deu certo, não deu certo, vou fazer assim.
Então, assim, tem muita coisa, é um trabalho complexo, não é um trabalho simples, né? E muitas vezes a gente não tem nem palavra para falar tudo que a gente faz, né? E eu, assim, trouxe para vocês um olhar externo justamente para trazer para a discussão aquilo que eu pude perceber nesses momentos, né, pequenos que eu passei com vocês, tá? Então, assim, só para completar aquela coisa da tabela, né, que a gente tinha feito a medição ali antes do almoço. Então, a ideia é essa, é sempre vocês terem essa comparação. É mais ou menos a altura da minha cintura, talvez um pouquinho mais para baixo, né? Para me dar um conforto maior, ou se pode ser a largura da chapa também. Né? Se você trabalha com uma chapa muito larga, como a gente se posiciona do lado, porque aqui está a boca do carvão, né? Da lenha, então às vezes não é interessante você ter uma chapa muito larga, porque primeiro consome bastante lenha para poder, né? O forno é grande e você não consegue usar a chapa porque você está posicionado ali por causa do calor. Né? Então, sabe, não é pouca coisa, né? Para considerar ao mesmo tempo. Eu espero que, né, como vocês é que dominam, né? Eu estou dando palpite aqui em cima do que eu vi, tá? Mas a ideia é que vocês tenham essas medidas, então, essa ideia na cabeça de vocês. Então, a ideia é agora de tarde a gente trabalhar em grupo para pensar o que nós queremos para o futuro. Então, se eu pudesse dar um forno novo para cada um de vocês, o que vocês me diriam, né? Como é que o forno deveria ser? Então, a ideia é que vocês discutam entre vocês e não precisa ter consenso, né? Vocês não precisam chegar todos a um tipo de modelo de forno que seria o ideal para o futuro de vocês, até porque a gente sabe que os fornos têm que ser diferentes, né? Que nós somos diferentes, nós trabalhamos de forma diferente. Embora seja a mesma receita, não, o mesmo bolo, o mesmo produto, a mesma tradição, a mesma cultura, mas tem modos de fazer, né, diferentes. E vocês começaram, né? E vocês começaram a falar algumas coisas aqui, né, pra gente. Então, primeira pergunta, se eu pudesse lhe dar um forno novo, como ele deveria ser? Tá? Aproveitem para dizer o que vocês querem, porque no final de tarde eu e a Patrícia a gente vai conversar com o moço lá que vai começar a pensar num forno para vocês, né? Mas ele vai ter que fazer o forno do jeito que vocês querem, que vocês é que sabem como que o trabalho precisa ser feito. E a segunda pergunta é, se você tivesse recurso para investir em uma reforma do posto de trabalho, o que vocês fariam? Tudo bem? Então, tá bom. Como é que é, então, que seria o forno? Em cima a chapa, passar os pés de moleque. Aqui abaixo uma grelha ou uma chapa que ele queira colocar. E abaixo o fogo. O fogo abaixo do espaço a lenha. Pronto. E o chaminé, né? Ao lado o chaminé. O chaminé não vai passar pela telha? Vai, enfiar na telha. Para não ficar muita fumaça para os vizinhos. Na telha, vem o telhado, vem ele aqui em cima. E o chaminé. Pronto, muito bem. É isso aí. Eu acho que assim ele não vai ter dó. Dora, e não tá quente em cima, meu filho? Não é uma chapa em cima? Sim, mas como é que ele Dora, com certeza o fogo não tá embaixo, filha. Fechou. Vai ter que ter uma tampa para fechar. Tanto fora em cima como fora embaixo. Aí a gente já vai colocar ela direto no forno, na forma. Que hoje em fogo. dia, então, mas o fogo está embaixo. É. É essa que é a questão. Então, eu entendi o que o Rosângela está falando, que será que não é melhor subir o fogo para cá e ficar a chapa aqui? A única coisa que mudaria, em vez do buraco estar lá embaixo, do fogo, ele estaria aqui em Porque cima. também poderia ser tipo assim, a grelha no comecinho, logo no começo, né, onde ela no espaço Da chapa. Do fogo. da lenha. Aí, tipo, no meio não, deixar assim mesmo, mas só que a grelha vir mais pra baixo, pra ficar mais próximo do fogo, não ficar tão alta. O que você quer? Pensa na questão técnica. O que você precisa? Você precisa, por exemplo, você quer um forno que você possa colocar a bandeja de bolo sem se abaixar. Você gostaria de um forno assim? Gostaria, quem é que não quer? Posso escrever? Quem não quer? Mostra aí. Eu quero saber se tem esse forno. Aqui, como eu desenhei, aqui é o meu forno. Aqui é a entrada. Aqui eu vou colocar a forma. Aqui no final eu vou deixar o fogo. E eu vou colocar o fogo aonde aqui? Aqui, por exemplo, aqui é as bravas, né?
Então, aí aqui as brasas a gente não vai ter que empurrar. E se o forno, outro forno que vir, tiver a bancada no meio, pronto, por exemplo. Não, deixa eu lhe dizer, você vai fazer primeiro a bancada e em cima da bancada você vai construir o forno. Ele não precisa ser grande demais. Não, meu amor, eu sei, eu estou entendendo esse lado. Então eu quero saber se quando eu construir essa bancada aqui, o fogo vai ficar do mesmo jeito. Vai. Ele vai ter 1 metro. Rosângela, se você tivesse recurso para investir em uma reforma no seu posto de trabalho, o que você faria? Faria uma casinha para mim no quintal. Uma casinha no seu quintal, A bancada, né? uma bancada. Essa bancada você saberia a medida? Aí, não, você botou o quê? Botou a pia. Bancada de trabalho em cerâmica, bancada para utensílios e bolos prontos, pia para lavagem de materiais, telhado por telha térmica. E o que mais? Apresentar para vocês os modelos de forno e como nós desejamos ter. O novo forno, ele é 1,20 m por 90 m. Quando ele colocar a lenha aqui, a lenha vem para aqui para dentro para esquentar aqui. E também tem um outro forno aqui que... Aqui é a chapa, aqui abaixo é uma grelha para assar os pés de moleque, aqui é só o pé de moleque e aqui o bolo de forma. Então, vocês todos aqui, todos os 3 grupos, levantaram a altura do fogo. Quer dizer, o nosso fogo não vai ficar mais no chão. Isso é uma condição. Fogo não estando no chão, a gente vai assar o bolo de outra forma, não vai mais colocar ele, não vai ter mais que mexer na brasa, né? Que também é uma coisa que vem o calor em vocês, né? A gente está querendo diminuir todos esses desconfortos, né? Durante. E é muito interessante, vocês captaram bem a minha mensagem, estou bem feliz, porque a ideia, esse aqui mesmo que botou que a altura é no umbigo de cada um, está certíssimo, é isso mesmo, cada um tem a sua maneira de fazer. Outra coisa que vocês também, todos os grupos fizeram, isso aqui, ó, não tem necessidade de abaixar para colocar o forno, né? Além da chaminé, que todos os grupos falaram também, vocês todos subiram aqui, ó, aqui no caso, o forno, né, mais alto do que a chapa, né? Porque você faz isso aqui, depois tira, então. E aqui a gente tem a grelha de cima, né? Isso é interessante, aqui é uma inovação, né? Uma grelha para assar o pé de moleque, por exemplo, né? E uma grelha de baixo, em cima é a chapa, embaixo é a grelha. Então, você vai aproveitar o mesmo calor para assar os dois, só tem 2 alturas, né? Então, você consegue colocar o bolo aqui sem ter que se abaixar. Tá vendo que está cumprindo aqui a nossa... Vocês trabalharam aqui na concepção, né, das alturas, as medidas, super legal. A gente pode trabalhar materiais também. Pode escolher materiais. Bota para mim ali, Uso. Ó, esse aí é um tipo, tá? Vocês estão vendo lá a chaminé, a entrada da lenha ali, aquela parte ali do tijolo provavelmente é para você, né, usar uma espécie de mesa para botar coisa quente, né? Tira e bota. Pode passar mais um, por favor. Olha só, esse aí é um outro modelo. O que é interessante nesse modelo a gente ver? A parte que vocês usam para fazer o fogo aqui é usado para armazenar a lenha, né? Depois você tem ali em cima, com a tampinha, deve ser o quê ali? Um forno? Ou é o lugar que entra a lenha? Acho que esse aí não tem forno, né? Então a lenha, vamos dizer, a lenha ali embaixo da chapa com uma portinha que fecha, né? Eu estou falando da porta de cima ali, tá? Ali é a lenha. E a lenha tem o quê? Tem uma portinha. Mas vocês estão vendo a altura disso aqui? Provavelmente esse forno deve ter mais ou menos 1 metro, 1 metro e pouquinho de altura. Que a altura que fica a entrada da lenha, vocês viram ali? É maior, né? É mais alto do que esse aqui. Mas esse aqui é um outro modelo de forno, entendeu? Então, é importante definir o que a gente quer para poder discutir com quem vai fazer o nosso forno. Então, o que eu queria que vocês olhassem aí? Vocês estão vendo que é um forno de tijolo? Ele não é um tijolo normal, é um tijolo que a gente chama de refratário, porque ele suporta grandes temperaturas, como tem que ser, né, para uma alimentação a lenha, mas ele não
absorve essa temperatura e reflete para o exterior. Né? Ele meio que ele encapsula ali, fica dentro. Então, você pode trabalhar, por exemplo, com materiais que façam com que esse calor fique dentro do fogão. Então, tem como a gente trabalhar com, a gente pedir para o projetista do forno, né, para trabalhar com materiais que diminuam esse calor. Por que é ruim, né, para a gente, para o organismo humano, né? Exposição ao calor excessivo. A gente sua demais. E quando a gente sua, a gente não perde só a água do corpo, a gente perde também sais minerais. E se a perda for muito intensa, pode chegar a um estado de desidratação, que aí já compromete a saúde mesmo fortemente, né? Então, tudo que a gente conseguir, e sem contar que é muito calor aqui, né? Então, assim, botar um avental em vocês ou uma vestimenta para proteger do calor, a gente vai piorar essa condição de suar, né? Vai suar mais ainda. Então, nem sempre é uma solução a gente trazer coisas para proteger vocês do efeito, né? Muito mais legal a gente trabalhar no projeto para não ter esse calor. Porque esse calor que ele dissipa, que vai para o ar, né, que vai para o entorno ali, ele é uma perda de calor. Isso quer dizer que a queima, né, o calor que é gerado pela queima da lenha, ele está sendo perdido para o ar também, para o ambiente em volta. E esse calor chega na gente, né, e faz esse quadro de suar. Então, a gente precisa também pensar nisso, né, porque não precisa ter calor fora. Pode ter uma condição, né, mais legal, né? E, inclusive, isso é uma economia, porque é uma geração de energia ali pelo fogo, de calor, que vai ser mais eficiente, porque ela não vai ser perdida para o ambiente, né? E, além disso, melhora a nossa condição de fazer esse trabalho, que não vai ser tão quente assim, né? Mas, assim, esses rapazes que fazem esse tipo de forno, a ideia não é que vocês, esse aqui que ele faz é bom para mim. É que vocês, né, se a gente for fazer projetos, vocês possam discutir com ele, porque ele pode projetar um forno para fazer, né, para as boleiras e boleiros, né? Não é, pode ser feito isso, tá? E agora vamos pensar, então, vamos ver o que vocês pensaram em relação aos espaços, né, de trabalho. Se você tivesse recurso para investir em uma reforma do seu posto de trabalho, o que você faria? Vai lá. Fazer uma bancada com armário e prateleira. 2 tipos de pia. Uma funda, que é pra gente lavar as formas grandes, os tapoé, e aqui para lavar. Mas se eu puder fazer tudo isso que eu vou conseguir, nós vamos conseguir, né? Fazer, né? Aí eu, certo? Muito bom, obrigada. Valeu, Eliana. Achei bem bacana o que vocês colocaram aqui, ó, gente. Ó, estão falando aqui que a gente precisa de armário, de prateleira, precisa de kit, né? De utensílio para trabalhar, né? Aqui tem uma situação que é muito particular da Rosângela, né? Pelo tipo de trabalho que ela faz, então, da chapa para fazer tapioca lá no local onde ela vai, né? Touca, faca, sacola, prensa. Então, é interessante vocês mostrarem aqui, né, pia com bancada inox, armário, prateleira, quer dizer, organizar, né, melhor aquele espaço de trabalho que se tem. Para isso, precisa de lugar para guardar as coisas, né, precisa, né, de toda uma organização, né. É mais fácil a gente trabalhar numa cozinha organizada, não é? Muito mais fácil, né? A gente sabe onde é que estão as coisas, desde que a gente que guarda mesmo, né? Então, vai. Piso antiderrapante, né? A gente às vezes molha, né? Você fica pode acontecer algum acidente. Lembrando, né, gente, uma das grandes causas, né, das pessoas que se machucam já numa idade mais avançada tem origem em quedas dentro de casa. Tem uma série de coisas que podem ser, então, de problemas que pode ser ocasionado por uma queda, né? Bater cabeça, né? Tudo coisa. Então, é fundamental que a gente tenha, né, uma segurança no trabalhar, né? Que a gente não fique com medo de escorregar. Então, é muito importante isso. Aumentar a altura do telhado, da telha, né? Tem que tomar cuidado o seguinte, vocês vão querer agora, todo mundo quer forno com chaminé, então a chaminé tem que jogar essa fumaça para cima da cobertura, né?
para dispersar no ar e não voltar, né, para a gente. E claro que a chaminé bem construída, ela faz isso, né? Então, outra questão interessante em relação aqui, uma pia nova, né? Uma pia para aumentar as vasilhas, ou uma nova, ou regular uma altura mais alta. A gente tem muito problema, né, com pia baixa, principalmente quem é mais alto tem. Eu tenho problema com armário, não consigo alcançar, eu sou baixinha, então cada um com seus problemas, tá? E essa questão do piso aqui, de ter um leve caimento para não empoçar a água, né? Isso é muito importante quando vocês fazem a lavagem da puba, né? Então é interessante isso, o piso pode ter, a gente não faz um piso tão inclinado que a gente vai ter medo de cair, de rolar, né? Mas pouquinho só, para que não empoce água em lugar nenhum. Então isso pressupõe, né? Para não empoçar água, não pode ter calombo, né? E quando vocês estão no chão batido, é difícil não ter um calombo, né? Se cair ali, ele pode empoçar. Então, pensar nisso, né? Fazer uma coisa que não tenha lugar onde a água vai empoçar, porque pode causar um acidente, pode, né, passar ali a gente... E assim, ó, não adianta dizer, é só a pessoa prestar atenção. Porque a hora que a gente começa a fazer a lida, a gente não está prestando atenção nas outras coisas, a gente está prestando atenção no que a gente está fazendo. Tá? Então é muito importante pensar nessa questão, né, do manejo dessa água que vai sair da puba, por exemplo, né? O que a gente vai fazer? Isso vai ficar para outra, né? Para outra ocasião. A gente não teve tempo agora. O forno, né, a gente já discutiu. Um armário fechado de alvenaria com porta de madeira ou porta de MDF, né, que a gente possa arrumar as coisas e deixar ali. A parede de cerâmica ali, que é um projeto, né, da dona Carminha, uma bancada embaixo do armário e uma pia do lado da bancada, tá? Então, uma pia que você possa rapidamente colocar a louça ali, né, fazer a tua coisa. Então, tem que ter o quê, gente? A gente tem que poder se movimentar, né? Sem ter obstáculos, sem ter buraco para a gente virar o pé, né? Tudo isso, porque pensa assim, a gente não consegue... Quando você está mesmo, né, imerso ali, está entretido com o teu trabalho, é difícil a gente ficar lembrando, por exemplo, tem um lugar que você não pode pisar porque tem um buraquinho que é por onde passa uma água que está escorrendo, né? Então, assim, pensar também na segurança de vocês ao fazer as atividades, né? Uma pia do lado da bancada, muito bem, vamos lá. O terceiro grupo aqui, bancada de trabalho em cerâmica. Tá, isso é preferência, né? Tem gente que prefere inox, tem gente que prefere cerâmica e, assim, dá para ver que é tudo material bom de limpar, né? Você limpa, fica limpo, né? Não tem reentrância, né? Bancada para utensílios e para bolos prontos, né? Você ter um lugar para deixar. Então, é isso assim, pensar na organização do espaço, né? Que mais? Uma pia para lavar os materiais, um telhado com telha térmica, né? Aqui a gente tem um, né? Vocês viram? E me chamaram a atenção, eu não ia saber que alguém me falou quando eu cheguei. E é muito importante a gente ter um conforto para trabalhar, né? As telhas, por exemplo, de Eternite, elas esquentam muito, né? Quando você está embaixo. E no inverno, aqui não tem, mas lá no sul é isso. No inverno ela é fria e no verão ela é quente. Então é tudo que a gente não precisa, né? Então também pensar nisso. O conforto que vocês vão ter ao melhorar o tipo de construção onde vocês estão trabalhando, né? Super importante também. Telhado com telha até um banheiro separado, no caso da Eliana, né? E ter banquinho ou banqueta. Gente, isso é muito importante. Vocês, né? Porque em algum momento do processo, você pode dar uma descansadinha. Nem que seja, você bota perto do fogão e fica olhando, mas assim, é importante. Embora o trabalho não seja feito, né? Você não faz bolo sentada, né? Eu acho que, da minha parte, eu estou bem satisfeita com o trabalho de vocês, né? Achei muito importante essa reflexão, né? Esse pensamento no futuro, né? Eu acho que é algo que a gente precisa exercitar, né? Como é que eu quero que seja a minha cozinha, né? A minha fábrica de bolo, fábrica de bolos, tá? Não sei se vocês têm alguma colocação. Agora eu estou aqui temos um tempinho para escutar vocês. Se quiserem avaliar.
Eu mesmo estou muito satisfeita com o que está acontecendo, esse projeto maravilhoso. Espero que seja concluído, que ajuda a todos nós. E os meninos também. Para mim, se sair, está ótimo. Nós somos gratas também, né, pela professora ter vindo de longe, para estar nos ajudando também. Tem coisas que a gente não sabia tanto do perigo e ela nos alertou. E foi um prazer ter ela aqui conosco, né, esses 2 dias. Prazer, muito agradecida. Gostei mesmo da apresentação que ela apresentou desde de manhã, ela aturando a gente, né? Vocês, né, aturando? Ela aturando a gente e a gente amando vocês todos, né? E a gente nunca ia conseguir se não fosse vocês, né? Então, pra mim, tá tudo ótimo, tudo mil maravilha. Maravilha. Valeu, então, ter perdido um dia de trabalho tudo, pra estar aqui? tudo. Tem nenhum tempo perdido, só tem a ganhar. Tá bom, né? Valeu, gente. Muito bom. Né, a gente mesmo, né, que está aqui no dia a dia com vocês, ainda não tinha comentado, né, tantas coisas, que cada pessoa é uma pessoa, que cada fogão deve ser um fogão, porque é o trabalho da nossa vida, não é? E isso que ela falou hoje, que eu destacaria também, que a gente precisa, que quando a gente é jovem, gente, tudo tá fácil, né? A gente levanta, a gente senta, a gente faz. Só que se a gente não cuidar na juventude, na medida que a gente vai envelhecendo, a gente já não consegue fazer as mesmas coisas que a gente fazia. E hoje ela trouxe pra gente essa noção do cuidado que a gente tem que ter. É isso que eu destacaria também. Acho que vocês, tanto vocês como nós, aprendemos muito. Muito obrigada, viu, Iara? Foi maravilhoso. Professora Iara.